Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Deus apresenta salvação para os cristãos. Num primeiro momento parece soar com um pouco de arrogância esse título. Como assim? Salvação só para os cristãos? Mas, irmãos, deixa de soar como arrogância a partir do momento que a gente entende o significado da palavra cristão e o que a palavra do Senhor diz a respeito da salvação. Essa palavra cristão, ela vem do latim Christianos e significa seguidor de Cristo, né? Já no grego significa pequenos cristos, imitadores de Cristo, né? Aquele que põe em prática os ensinamentos de Cristo, né? Já a palavra do Senhor diz acerca da salvação, irmãos, que Jesus dizendo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Depois Pedro vai dizer também, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, meus irmãos, se cristão é seguir a Cristo, e Cristo é o único caminho para a salvação, logo os cristãos estão no caminho da salvação. Por isso que Deus apresenta a salvação para os cristãos, não é? Mas se você, por um acaso, que está me assistindo, ainda não é um cristão, não é uma cristã, não entristeça o seu coração, porque eu tenho uma boa notícia para te dar, tá bom? Todos podem entrar pelo caminho da salvação, todos podem ser um cristão. Jesus está de braços abertos para receber a todos, né? Ele diz na sua palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque Deus é paciente, irmãos, Deus é longânimo, Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas Deus, com certeza, Ele não faz a acepção de pessoas. Outra observação a ser feita nesse título também, irmãos, é que quando ele diz aqui sobre a salvação que Deus apresenta para os cristãos, não diz respeito apenas à salvação eterna da nossa alma, que é a principal, né? Mas diz respeito também à salvação com relação às coisas deste mundo, né? Os perigos iminentes, os perigos que rondam, que cercam os cristãos, como aqui no caso de Mardoqueu, de Esther e de todo o povo judeu, né? E é o que diz a verdade aplicada da lição. O Senhor está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar, e é o que diz também a palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Louvado seja Deus. E quem são esses justos, meus irmãos, né? Se a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses justos são os cristãos, porque são justificados pela fé em Jesus Cristo. Se a nossa justiça, irmãos, não for precedida da fé em Jesus Cristo, para Deus é como trapo de imundície. A palavra do Senhor diz isso, não é? Então, meus irmãos, se por um lado a fé sem as obras é morta, por outro lado as obras sem a fé também é morta. Para Deus nada serve. Nós só podemos ser vistos como justos diante de Deus se for através da fé em Jesus Cristo. O texto áureo dessa lição também nos enche de esperança, né? Já que as coisas passadas, irmãos, são sombras das futuras, né? E aqui o que está escrito no texto áureo: e para os judeus houve luz, alegria e honra. Está lá em Esther capítulo 8, versículo 16, né? Isso depois de serem afligidos, muito afligidos mesmo, né? E permanecerem fiéis a Deus. Aí houve luz, houve alegria e honra. Conosco também não será diferente, irmãos. Aquele que permanecer fiel ao Senhor, fiel a Cristo, em meio às aflições deste mundo, desta vida, também gozará da luz eterna. Não a luz do sol, ou a luz da lua, ou luz elétrica, não é nada disso. É a luz do próprio Deus. Lá na Nova Jerusalém, na Santa Cidade, o Senhor Deus, Ele mesmo será a luz que iluminará aquela cidade, onde o Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, será a lâmpada, né? A palavra do Senhor diz isso em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, né? E ali também nós teremos a alegria eterna, né? Porque ali não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá dor, não haverá clamor, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
Mas para isso, irmãos, nós precisamos permanecer fiéis a Deus até a morte, né? Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Os textos de referência dessa lição são os versículos 1, o 2, o 7 e o 8 do capítulo 8 desse livro de Ester, amém? Ali Mardoqueu está sendo recompensado pelo rei Assuero. O rei tira o anel que era de Amã, que agora está enforcado, e também a casa que era de Amã, e dá para o Mardoqueu, que agora passa a ser o primeiro ministro do rei, o homem de confiança, o braço direito do rei Assuero, né? Cumprindo-se assim, meus irmãos, o que está em Provérbios, capítulo 13, versículo 22. A riqueza do pecador é depositada para o justo, né? Além do rei dar ao Mardoqueu também autoridade, né? Para que tudo que o Mardoqueu dissesse em nome do rei, assim seria, né? Seria cumprido. E da mesma forma, irmãos, um dia nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo também, para receber a nossa recompensa, receber o nosso galardão, né, do nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Nós receberemos ali, irmãos, tudo que nós fizermos por meio de Cristo, nós seremos recompensados também. Além de Deus também nos dar autoridade para reger as nações com vara de ferro, juntamente com Cristo, lá no milênio, né? Regeremos as nações, aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja e que ficaram para a grande tribulação. A palavra do Senhor diz isso também, né? Irmãos, vale a pena sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, calado, sem murmurar, orando, buscando ao Senhor. Vamos agora para os objetivos dessa lição. O primeiro é conscientizar de que Deus atua em favor do seu povo. Irmãos, por que Deus atua em favor do seu povo? Será que é porque nós merecemos? Ou será que é porque nós encostamos Deus na parede, como ensinam alguns nécios, né, por aí, né? Claro que não, né? Claro que não é isso, e coitado daqueles que pensam dessa maneira, né, irmãos? Deus atua em nosso favor, Deus atua em favor do seu povo, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, as suas misericórdias não têm fim. Deus atua em favor do seu povo, porque Ele é bom e sua benignidade dura para sempre, louvado seja Deus, né? E quem tem essa convicção, irmãos, que o Senhor está auxiliando em meio às aflições, a pessoa vive em paz, mesmo diante das afrontas do inimigo, né? Davi, lá no Salmo 4, versículo 8, o Salmo 4, irmãos, no início, Davi está aflito, está clamando a Deus, e depois no versículo 8 ele fala: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, irmãos, isso é confiar no Senhor, isso é viver em paz, sabendo que Deus está auxiliando, né? Pedro também dormia ali na prisão, tranquilamente, entre dois soldados, algemado em dois soldados, mesmo no dia anterior, Tiago sendo degolado, e supostamente Pedro seria o próximo, mas ele dormia tranquilamente, irmãos, porque ele tinha paz de espírito em meio a essas ameaças, porque ele sabia que Deus o auxiliava, Deus estava com ele. Então, o fato é, meus irmãos, que Deus não se esquece de nós, Deus não esquece do seu povo. E nada mais justo do que nós também não esquecermos do nosso Deus, né? Em todas as circunstâncias e em todos os lugares, não é? José, né, quando ele foi assediado ali pela esposa, a mulher de Potifar, ele não cedeu aos assédios dela, né? Por quê? Porque ele se lembrava de Deus. De maneira nenhuma eu vou pecar contra o meu Deus, mesmo estando distante do seu povo. O José se manteve fiel a Deus. Daniel também, né? Ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares, com as iguarias do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque ele também permanecia fiel ao Senhor, mesmo estando longe, mesmo estando na Babilônia, né, distante do povo de Deus. Então, irmãos, nós devemos permanecer fiel a Deus também, nós não devemos esquecer do nosso Deus, assim como Mardoqueu não se esqueceu também. Ele não se dobrou diante de Amã, porque ele não se esquecia de Deus, da palavra de Deus, que só diante do Senhor é que nós devemos nos prostrar. O segundo objetivo dessa lição, irmãos, é ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. Irmãos, isso fala de legado, isso fala de herança espiritual, né, deixado por alguém, né? A gente pensa, opa, Mardoqueu e Ester aqui cresceram na presença de Deus, né, por permanecerem fiéis ao Senhor,
e eu também vou permanecer fiel a Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como Ele fez com Mardoqueu e Ester e o povo judeu, Deus fará comigo também. Então isso é legado, irmãos, que a gente recebe de alguém. Agora, irmãos, a questão que fica é a seguinte: será que nós temos deixado também um legado, né, de fidelidade a Deus para aqueles que estão ao nosso redor, nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos, né? Isso cabe para nós refletir, irmãos, não é? Porque muitas vezes nós queremos o melhor para nós, queremos o melhor para os nossos filhos, principalmente, né? Mas será que nós temos passado esse legado para eles, não é? Será que nós temos inspirado eles através da nossa fidelidade a Deus? Porque nós só vamos ter o melhor, irmãos, nesta vida, e os nossos filhos também, se nós permanecermos fiéis a Ele e eles virem esse exemplo em nós, eles virem esse legado em nós, né? Porque a palavra do Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, ou seja, se obedecer, se for fiel a Deus, comereis o melhor dessa terra. Então, irmãos, a gente tem que deixar esse legado, não é? Claro que isso não significa ausência de aflições, de sofrimento, como a gente já tem dito nas lições passadas, né? A ponto até das pessoas questionarem: mas você não é um cristão, não é? Onde está o teu Deus? Questionaram o salmista por causa das aflições que ele passava nesta vida, né? Mas, irmãos, o nosso Redentor vive e por si se levantará. Assim como o Senhor se levantou para livrar Jó daquela aflição toda que ele passava, assim como o Senhor se levantou para livrar Mardoqueu e todo o povo judeu aqui na província de Suzã, irmãos, em Cristo também a vitória é certa, Deus há de nos livrar. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, louvado seja Deus. Para finalizarmos, o terceiro e último objetivo dessa lição é explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. Irmãos, os planos de Deus sempre são o melhor para nós, ainda que não pareça, né? Mesmo o não de Deus, irmãos, o não de Deus para as nossas orações, pode ter certeza que é o melhor para nós. Quando Jesus lá no Getsemane, ele estava aflito por causa da angústia da morte, ele clamou a Deus, ao Pai, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, a cruz, não é? E Deus disse não para ele. Parecia, irmãos, que não seria o melhor. Parecia que o diabo venceu, que o diabo ali conseguiu crucificar Jesus na cruz, mas quem crucificou Jesus na cruz não foi o diabo, foi os nossos pecados, não é? Então o não de Deus foi para o nosso bem, porque através da morte na cruz, Jesus venceu o diabo e venceu a morte também, louvado seja Deus, e ressuscitou o terceiro dia para que nós um dia ressuscitarmos também com Ele, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando Deus disser um não para a sua oração, creia que é o melhor para você. E a justiça de Deus, irmãos, ela sempre vai predominar nesse mundo de maldades, né? E nós aprendemos isso aqui na vida de Mardoqueu, na vida de Ester, né? O bem sempre vence o mal, né? Por isso que Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, né? Às vezes as pessoas até questionam por que há tanta maldade nesse mundo, né? Essa maldade vem de longe, irmãos, veio lá do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, né? Ali entrou o pecado no mundo, ali entrou a morte, ali entrou as maldades, tudo que não presta entrou ali através do pecado. E isso vai continuar, irmãos, enquanto nós vivermos nesse mundo, né? Isso vai continuar até quando Jesus voltar e nós sermos arrebatados com Ele ou ressuscitarmos com Ele, e naquele lugar, irmãos, ali na Nova Jerusalém, ali não haverá maldades, ali não haverá perversidades, não haverá nada disso, porque ali nós estaremos para sempre com o Senhor, o nosso Deus, que é bom eternamente, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, ótimos estudos na EBD da sua igreja, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.